partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. E hoje eu estou aqui com Frederico Matos, psicólogo e criador de conteúdo que aborda aí dilemas de relacionamento amoroso e maturidade emocional. Frederico Matos é forte, né? Fred, né? Fred. E aí, Fred, você tá bem? Maravilha. Quero falar que é um prazer enorme estar com o Fred aqui. Leia os textos do Fred, brincando uns 10 anos. Verdade. Brincando, assim. Isso que eu não me esforcei muito pra lembrar mais. Mas foi uma grande referência para a criação do Manual do Homem Moderno, uma grande referência para a nossa criação de conteúdo. Li muito texto, li muito artigo, já devo ter xingado muitas vezes também. Capaz. Já devo ter sido ajudado muito e hoje é um prazer enorme poder trazer o Fred aqui pra gente poder trocar uma ideia. Fred aqui que tem esse livro maravilhoso, Maturidade Emocional, que vamos deixar aqui na descrição do vídeo, né, Borinha? Que agora a gente tá indicando os livros que a gente tá deixando o link dos livros que a gente indica. Isso que a Débora, ainda não fiz a Débora anotar os filmes, tá, Débora? Que estão pedindo, viu? Tadinha. Mas isso. Não, a gente trouxe a galera de cinema aqui, os caras indicam 100 filmes, os caras, por que vocês não anotam o nome dos filmes? É bom, mas eu falo, mas alguém nos comentários é muito mais melhor, disposto que a gente a fazer melhor, isso. é verdade. Então você fica muito mais dedicado, assim, esforçado. Mas enfim, antes da gente ir pro nosso papo aqui, quero só deixar alguns recadinhos com vocês. Se você gosta do nosso podcast, se você gosta do nosso conteúdo, deixa o seu like nesse vídeo daqui que fortalece demais a gente. Se você estiver ouvindo em plataformas de áudio, deixe a sua avaliação 5 estrelas no plataformas Apple e também no Spotify. Você pode clicar em 3 pontinhos aqui, pum, clica na lateralzinha, aperta 3 pontinhos, você também pode avaliar o nosso podcast. E o melhor jeito também de você incentivar o nosso trabalho é você compartilhando esse podcast daqui em stories, em grupos do Telegram, WhatsApp, Discord, onde quer que vocês comuniquem com sua galera. Isso ajuda demais a gente. E vamos falar aqui, perguntinha da semana, qual que pode ser aqui, Você acha que você é uma pessoa... Não, melhor. Qual que foi a maior imaturidade que você já fez na sua vida, depois de adulto? Essa é uma excelente pergunta aqui. Eu vou falar uma minha muito imatura. Uma vez eu fiquei muito bravo com uma amiga minha, porque uma menina que eu era afim ficou com um cara que era amigo dela. Nossa. E eu falei, tu apresentou o cara que pegou a menina que eu sou afim? Tipo, a mina não tinha nada a ver, sabe? A mina nada a ver. A mina não fez nada. Ela só existia. Ela só saiu pra tomar uma cerveja com a galera e a mina que... Sabe? Aí isso daí eu olho e falo assim, isso eu fiquei com vergonha. Que eu tinha uma puta discussão. Comenta aí pra mim também. O que foi a sua maior imaturidade aqui pra gente poder passar vergonha junto. Já quero começar aqui perguntando, Fred. O que é maturidade emocional, irmão? Olha, a gente costuma achar que maturidade é um adjetivo, uma característica, mas é uma maneira de se relacionar com a vida, com as outras pessoas e com você mesmo de um jeito equilibrado. O que quer dizer isso? Porque essa palavra pode parecer que é uma perfeição, mas é como se você fosse capaz de olhar para a realidade como ela é e você tentar intervir e agir de um jeito que englobe a maior parte de variáveis possíveis de um jeito positivo, né? Então, a imaturidade é como se você tivesse uma venda nos olhos e você não conseguisse enxergar os outros, a realidade, o contexto. Então você fica meio que brigando com seus fantasmas emocionais e reagindo em relação àquilo e não conseguindo olhar como você acabou de falar. Ela era só uma pessoa que estava ali e conhecia, eu criei uma história, eu reagi àquilo, talvez fosse brigar com a pessoa. Então a imaturidade tem a ver com você se perder dentro das suas fantasias e talvez do seu egocentrismo. E a maturidade não, é você olhar as coisas e tentar agir de um jeito mais ponderado, mais razoável, tentando beneficiar o máximo de pessoas possível para ter um resultado que seja satisfatório, ainda que envolva algum nível de sofrimento e de dificuldade. É minimizar danos na vida prática. O que você acha que faz com que uma pessoa atinja essa maturidade? Acho que primeiro a disposição, né? Pode não parecer, mas assim, a maturidade você precisa se dispor a buscar isso. E na vida prática as pessoas costumam fazer isso muito por meio de religião e filosofia. Então elas vão buscar algum tipo de sabedoria, algum tipo de espiritualidade que de alguma maneira ajude ela
a se guiar na vida prática de um modo mais ético. E você precisa começar a praticar. E praticar quer dizer... Tanto é que no livro eu tive esse cuidado, porque eu sabia que esse termo maturidade é uma coisa meio abstrata. A gente sabe quando a gente vê uma pessoa sendo imatura. Então você vai ver ela sendo reativa, irritadiça com tudo, brigando com tudo e com todos, ou uma pessoa muito fria, supostamente racional, ou uma pessoa que é muito descompensada e não se segura em nada. Então você precisa treinar algumas coisas. Por isso que eu fui até meio didático. Então, a primeira metade do livro eu falo sobre o que são as emoções. Então, você precisa conhecer suas emoções para você ter maturidade emocional. Porque as emoções, elas têm uma função psicológica e de sobrevivência. Então, as emoções que a gente tem hoje foram emoções que sobreviveram à adaptação ao longo de milhares de anos de evolução dos seres humanos. Então, elas têm uma função, elas têm uma razão de ser. E se você aprende a ouvir as suas emoções e não reagir imediatamente a elas, eu acho que é um primeiro exercício importante. Então, eu até coloco um dicionário para falar assim, olha, tal emoção é mais ou menos isso, essa é mais ou menos isso. Porque quando você está ali surtado, você saber o que está acontecendo com você é o primeiro passo para você não embarcar dentro da sua maluquice e começar a agir de um jeito mais razoável. Peraí, eu tô com raiva do quê? É raiva mesmo? Será que eu tô com raiva ou tô com medo? Será que eu tô com raiva ou será que eu tô triste? Porque essas emoções, elas parecem muito diferentes, mas elas, na origem, elas estão no mesmo lugar. Então a raiva, não raramente, costuma ser uma tristeza mal elaborada. Então conhecer as emoções é um primeiro ponto. E aí você vai para... Daí a segunda parte do livro é assim, as práticas, o que você... como é que você age? Então, por exemplo, um dos itens é você ter um olhar mais global. Então, eu estou me relacionando aqui com você. Se eu estou preso só dentro da minha cabeça e dos meus interesses, eu não estou prestando atenção em você. Ou seja, essa desatenção a você faz com que eu haja de um jeito egocêntrico. Então, eu levanto para pegar água, por exemplo, e não... quer uma água também? Eu não levo você em consideração. E aí isso vai fazendo com que as relações fiquem desequilibradas, ressentidas, magoadas. Então, assim, tem vários pequenos detalhes e treinos que você vai fazendo para desenvolver essa maturidade. Você falou sobre emoções. Você teve um trabalho muito longo escrevendo para o Papo de Homem. Uhum. E uma coisa que a gente tem uma certa dificuldade quando a gente está falando com o público masculino, e acho que você vai se relacionar também no que eu vou falar, é sobre esse trato com emoções. Elas são claramente vistas como fraquezas ou às vezes uma perda de tempo. Tem esse olhar meio pragmático sobre... vou ficar falando muito de amor, por quê? Prefiro falar sobre trabalho, sobre futebol. Não, eu não tô triste, eu só preciso sair pra beber e tudo mais. Os homens, eles têm mais dificuldade de lidar com as emoções do que as mulheres? Não, eles só são seletivos em relação às emoções. Quer dizer o quê? Que, por exemplo, uma emoção de... raiva, ela costuma ser muito bem-vinda no linguajar dentro da masculinidade. O homem não tem problema em se mostrar raivoso. Não quer dizer que ele lide com a raiva, mas ele não tem problema de se mostrar raivoso. Isso não é uma vulnerabilidade no campo de possibilidades emocionais do homem. Alegria, também não. Então é galhofa, bagunça, loucura, humor o tempo todo, o cara tá desgraçado, tá falando besteira, assim... tesão também não é um negócio, então ele fala, expressa, se derrama nisso em qualquer contexto que ele está. A dificuldade do homem são com as emoções socialmente vistas como mais frágeis. Então ele não vai lidar bem com medo, ele não vai lidar bem com tristeza, ele não vai lidar bem com inveja, com vergonha, com senso de inferioridade, que não é bem uma emoção, mas provoca um senso, ele fica encolhido. Essas emoções, o homem de modo geral não lida bem porque elas expõem coisas com as quais ele está desacostumado a lidar. Então, de modo geral, a gente não é muito educado ao longo da vida a lidar com conflitos mais densos. Então, a gente está tendo um problema lá com o amiguinho. A gente vai resolver na porrada.
Com as meninas, a gente tende a falar assim, vai conversa, vai falar. A gente tem uma tendência a colocar as meninas para se comportarem de um jeito mais conciliador. E com os meninos de um jeito mais ou vai ou racha. Então, essa educação ao longo dos anos vai fazendo com que o homem se distancie de algumas emoções e se apegue a outras emoções. Então, o cara se mata na cachaça, faz um monte de coisa, tira sarro de si mesmo, ok. Agora, se ele está se sentindo angustiado, se ele está se sentindo inferiorizado, se ele está se sentindo humilhado, se ele está se sentindo fracassado, aí ele não vai lidar com aquilo e vai entrar numa cascata de emoções e de comportamentos defensivos que nunca vai fazer com que ele se aproxime de fato do que ele está sentindo e, portanto, ele nunca vai resolver muito aquela questão. E nisso, os comportamentos típicos que a gente fala, às vezes, homem fazendo omisse, é um pouco resultado dessa dificuldade do cara perceber o que está realmente em jogo, né? E qual que é o impacto a longo prazo na saúde emocional, na saúde psíquica do cara que não tem esse trato com emoções ao longo da vida? Vários, né? O homem, ele acaba se comportando de um jeito imaturo, um pouco confiável. Ele próprio vai perdendo confiança nele mesmo, porque, imagina, né? Imagina se eu tenho 5 sentidos. Quando eu perco um dos sentidos, eu preciso me adaptar com outros. Se eu vou perdendo mais um sentido, outro sentido, e de repente eu estou só com um sentido lidando com as coisas, eu estou perdendo uma quantidade de informação gigantesca. Então, ignorar a vida emocional, não se dar conta do que está acontecendo com você, é como se você tivesse não percebendo um mundo de coisas que atua, opera sobre você e que você poderia lidar. Isso quer dizer que o homem ia ficar mais propenso a quadros de ansiedade não tratado, que vai depois estourar em questões da sexualidade, que vai afetar ele em termos práticos, vai fazer com que ele tenha comportamentos de adicção de qualquer substância, bebida, vai fazer com que ele tenha uma vida meio errática, vai fazer com que às vezes ele se afaste das pessoas, ou que mesmo que ele esteja num relacionamento, seja de amizade ou amoroso, ele não esteja ali de fato. Então vai fazer com que ele sempre seja... Parece que ele sempre tem um plástico bolha entre ele e os outros. Então as pessoas sempre vão se queixar de que, puxa, eu não conheço de fato aquela pessoa, parece que ela é meio misteriosa, meio silenciosa, parece que ninguém tem acesso. E aí o homem vai entrando num lugar meio obscuro, meio soturno. Ele vai se identificando com uma coisa mais underground, com uma coisa mais sombria, mais depressiva. E aí isso é meio que porta aberta para um monte de coisa. Burnout, depressão, psicoses variados. E um comportamento prático meio disfuncional, que vai afetar coisas que ele valoriza, como a carreira, a vida social. Então, a longo prazo, ele pode virar aquele tiozão que dá um pouco de vergonha, assim, que está preso em certas ideiazinhas sobre o mundo, com muita certeza de coisa que não dá nem para ter certeza. Então ele está muito cheio de razão, mas muito pouco em contato com a realidade e, portanto, sendo uma pessoa pouco flexível, o que é meio deprimente quando você vai ver lá na frente o resultado. Indo um pouquinho aqui para a parte de relacionamentos, uma coisa que a gente está sentindo, principalmente quem fala muito sobre relacionamento hoje em dia, e é uma coisa que eu converso com convidados, com amigos meus, é que parece que a gente está vivendo uma geração de choque. Parece que está tendo um choque muito grande, assim, do que as mulheres desejam dentro do relacionamento, que os homens desejam dentro do relacionamento, as mudanças que tiveram nas dinâmicas de relacionamento, o que era falado pra gente, o que vai ser vivido, o que é tendência, o que não é, a tecnologia como intermediário dentro das relações. E eu quero fazer pra você uma pergunta muito simples, Fred. Tá mais difícil ser solteiro hoje em dia do que antigamente? Olha, tá. Eu escrevo sobre relacionamento faz 15 anos, então desde 2009 eu falo sobre isso e eu peguei uma geração onde tudo era mais ou menos demarcado. Então eu tenho 43 anos, então o começo da minha vida foi em papéis muito demarcados, do que o homem fazia, do que a mulher fazia e tudo mais. De repente veio uma geração, uma onda de questionamentos
será que só desse jeito que a gente pode se relacionar? É isso? Então, homem faz isso, mulher faz aquilo. E as pessoas começaram a se entender muito diversificadas, multifacetadas. Então, tem uma geração que está cansada dos estereótipos, porque os estereótipos eles são limitantes. Se a pessoa escolhe aquilo, é uma coisa. Agora, se ela está presa nisso, se ela está trancada nessa caixa, e o homem está sempre muito trancado numa caixa muito específica, então o corpo do homem é pinto, ponto, acabou. O jeito de se comportar é meio robótico, fala de um jeito, se veste de um jeito, ponto. E de repente as pessoas foram descobrindo que tem muitos jeitos de se vestir, muitas cores, muitas partes do corpo, muitos jeitos de se viver. E a gente está confuso em relação a isso, né? Por isso que existe, no momento que a gente vive hoje, uma ressaca meio conservadora, como se fosse uma frente a essa diversificação tão grande. Porque os homens ficaram com muito medo de... Bom, então como a gente vai agir? Se esse jeito é inadequado, se isso é invasivo, se isso é agressivo, se isso é meio escroto, se isso é tóxico, né? A masculinidade foi associada a uma coisa tóxica. Masculinidade é tóxica. Então o que a gente faz? Se eu não posso chegar encostando, o que eu faço? Sabe, uma pergunta assim, bom, você pode conversar. Mas conversar o quê? Porque eu conversava abordando, né, fazendo aquele comentário meio ambivalente, deixando a menina meio segura e meio sentindo esquisita. O que eu falo? É como se ele não tivesse um repertório para ser uma pessoa. E aí vem essa ressaca toda conservadora em relação aos homens, dizendo, é sim assim que você tem que fazer. Mas daí você volta e vai lidar com a realidade não é bem assim. E as próprias mulheres também, nesse sentido, têm uma ressaca por outro lado, porque apesar delas pedirem, às vezes exigirem, implorarem que os homens tenham um comportamento que seja menos predatório, o que é maravilhoso, na prática também às vezes é difícil lidar com um homem que está fazendo uma experimentação não predatória. Porque a gente vai para os extremos, então vai ter o cara que ou é o ogro, ou é o cara que ele está tão sensibilizado que ele não consegue tomar uma decisão. Porque aí, já que eu não vou dominar, então eu vou ficar sentado, meio prostrado aqui. É como se a gente não tivesse descoberto o meio termo. Daí, de novo, o equilíbrio. De descobrir como é que eu posso tomar iniciativa sem engolir a outra pessoa. Como é que eu posso negociar as coisas de um jeito que eu não pareça nem passivo demais e nem dominante demais. Então, é nessa geração de choque que a gente está vivendo. E a gente vai descobrir um jeito de fazer as coisas e a diversidade. Vai ter espaço para tudo. Porque vai ter gente que vai gostar da liberdade de se relacionar com alguém mais dominante, alguém menos dominante, alguém mais sensível, alguém mais frio. Vai ter espaço para tudo. O ponto é que como a gente vinha só com uma opção, agora a gente está em confusão. Mas vai passar isso. Eu li uma pesquisa recentemente, e foi uma pesquisa que a gente até leu aqui no Bom Dia MHM, foi bem legal, sobre posicionamento político. Uhum. E essa é a primeira geração onde tem um gap muito grande de homens estão cada vez mais conservadores e mulheres estão cada vez mais progressistas / liberais. E esse é o maior gap geracional que teve desde que se começa a estudar, né, essa diferença de posicionamentos políticos, né? Acho que se a gente for para estudar eleições, a gente vê isso em quem vota em quem, em que tipo de alinhamento político cada gênero acaba votando, né? Uhum. E aí eu quero trazer isso para a parte de relações. O quanto que essa polarização... Porque a polarização afeta a gente em tudo, né? Às vezes até com o vizinho, no trânsito. Quanto que isso afeta uma relação também? Afeta porque... Falando da vida de solteiro. Na hora de escolher as pessoas, na hora de... Você vai ver lá nos aplicativos... As pessoas colocam, não quero tal coisa política. Pô, tem mais... Era a tendência do Happn esse ano, no relatório deles, de posicionamento político em perfil de
Pô, na nossa época isso não tinha... Não. Nossa, isso nem existia. Não, porque não tinha essa variedade. Então tem uma... Nossa, o que está acontecendo, né? Então, se eu votar nesse ou naquele, a gente não vai se relacionar. Porque isso implica os valores da pessoa e como ela se relaciona e o que ela tolera. Né? Então, as pessoas estão mais intolerantes também em relação a preconceitos, de modo geral. Isso vindo por parte das mulheres. Em especial porque elas pagam o pato mais vezes. Então, o homem, ele sofre com preconceito no sentido de que ele fica enclausurado numa caixa da masculinidade. Né? Então, é desse jeito que o homem tem que fazer e tal. E isso oferece muita segurança. A verdade é que a gente vive tempos de mudança em que o homem, por insegurança, ele prefere se agarrar numa certeza do que fazer experimentação. Então é meio contrassenso com a ideia que a gente tem da masculinidade como alguém que está experimentando muito, mas a gente experimenta muito do lado de fora. Então a gente vai surfar, pular de paraquedas, bungee jump, maluquice, mas a gente não se experimenta do lado de dentro. Então, do mesmo jeito que as mulheres têm medo de andar na rua à noite, a gente tem medo de andar dentro da gente durante o dia, né? E isso limita as relações. Então, você vai se relacionar com uma pessoa que não sabe o que ela quer direito, ou que ela só quer um determinado tipo de coisa, é limitante. Então, as mulheres, elas estão se queixando desses homens que se comportam de um jeito mais rígido, menos comunicativo, menos experimentador. E os homens vão alegar que é isso que tem que ser, porque quando ele está construindo a masculinidade dele, é melhor ele se apegar a um modelo pronto do que fazer experimentação. E tem uma cobrança social também, né? Externa, né? Isso não é nem interna, né? Pô, olha isso aqui é coisa de mulherzinha, isso é coisa de viadinho, isso aqui é não sei o quê. Que é quase como o jeito como ele é moldado pelo núcleo ao redor dele, né? Sim. Porque às vezes ele não tem essa opção na criação dele mas eu posso ser outra coisa que não isso, né? É. Fora a questão também, além da política, a religião também influenciando muito demais. O comportamento. Então, voltando a certos padrões, o homem é uma coisa, a mulher é uma coisa, o homem deve fazer uma coisa e a mulher outra. Então, essas demarcações de gênero tá deixando todo mundo confuso, porque a vida é uma safada, né? Ela não aceita esse tipo de ela vai questionar suas certezas, ela vai dar volta em você. Você tem uma regra assim que você acha que aquilo é verdade. Você vai ver na prática, você vai engolir o que você falou, você vai comer no prato que você cuspiu, você vai fazer coisas que a regra maravilhosa que ia dar toda a segurança para você no mundo não se aplica na prática. Então daí você dizia que era intolerável tal coisa, aí acontece com você, você fala, eu vou ter que lidar com isso, porque assim, eu me importo, eu amo, eu quero. Ou seja, na prática a teoria é outra. Então essas radicalizações, elas não são muito efetivas quando a gente vive de verdade. No entanto, a gente se apega a elas. E por falar em insegurança, uma coisa que a gente está tendo que lidar agora muito também é o aplicativo como intermediador das relações, né? Então, aí você pode inserir o seu aplicativo favorito aqui, Tinder, Happn, Bumble, LinkedIn. Me disseram que o LinkedIn é um lugar ótimo para flertar. Você procura emprego no Tinder e flerta no LinkedIn, que está funcionando melhor ultimamente. Como é que faz para ter uma boa relação, encontrar alguém, ou pelo menos encontrar alguma coisa nesse meio que ele é tão competitivo, ele é meio estressante, ele é esse caos do estou sendo selecionado ao mesmo tempo que estou selecionando. Como é que você vê essas relações via aplicativos, Fred? Bom, depende da fase que você tá, né? Então tem gente que tá numa fase mais febril, né? Então ela quer quantidade, ela quer conhecer gente, ela quer diversidade. Ela vai ficar com a sensação de que ela está numa esteira, numa prateleira, escolhendo também, sendo escolhido, e isso pode ser um fator meio estressante, meio humilhante, meio superficializador das relações.
E ela vai ter que entender que ela vai ter um risco, uma consequência disso. Ela vai ter um desgaste emocional, por mais que ela ache que ela está vivendo intensamente. Eu sempre falo que é importante ter depois de passar essa coisa febril, você precisa ser um pouco mais seletivo e você também se fazer as perguntas certas. Porque chega uma hora que, se você quer encontrar alguém que seja interessante ou legal para você, não adianta você ficar numa correria. Você precisa saber que nem todo mundo é para todo mundo, né? E que suas escolhas precisam ser adaptativas. A gente vive num mundo hoje que está muito exigente, muito performático, né? Então as pessoas são muito perfeccionistas. Então, quando elas vão escolher alguém no aplicativo de paquera, nem, né? Paquera MC é das antigas, isso daí. Elas colocam no Excel uma planilha e elas acham que isso vai resolver as grandes angústias da escolha irracional, que é amar, né? Amar e ser amado é uma experiência, por mais que a gente esteja capitalizando todas as emoções, ela escapa um pouco desse lugar que a gente tenta planilhar tudo e dizer o que a gente quer, o que a gente não quer. Às vezes você quer uma coisa que você não queria querer. Essa é fortíssima, hein? Você deseja uma coisa que vai contra um pouco os seus valores. Você, às vezes, sente prazer com algo politicamente incorreto. Então, o desejo, o tesão, o amor, ele escapa um pouco dessa lógica. Só que nos aplicativos as pessoas estão querendo fazer uma entrevista de emprego, quase como se fosse uma análise de perfil. Olha, minha empresa é assim, você é um candidato assado, vamos ver se a gente dá esse match perfeito. Na prática, você vai ficar fazendo uma seleção infinita, né? Então vai ter uma hora que você vai ter que admitir que você vai perder alguma coisa nessa escolha. Que você não vai conseguir pegar aquela pessoa com a cabeça X, com o corpo Y, com a vida assim. Você vai ter que encontrar alguém que seja meio mutilado em algum nível. Porque gente interessante é cicatrizada. E a gente está numa fase meio purista, né? Todo mundo muito higienista na hora de escolher as coisas, como se você tivesse que encontrar a pessoa que, nossa, aquele encaixe que você não vai se estressar em nada. Então as pessoas estão pensando no relacionamento como assim, eu quero que o relacionamento flua perfeitamente. De novo, está descolado da realidade. Você não flui perfeitamente, o outro não flui, todo mundo tem seus demônios, seus fantasmas, suas loucuras. Então como é que você vai escolher alguém que seja limpinho, maravilhoso, que vai trazer só coisa linda para sua vida? Não vai. Então você precisa tolerar uma dose de incompatibilidade. Você precisa saber quais são os defeitos que você tolera, porque tem defeitos que para você são gatilhos perturbadores, você não consegue manejar aquilo no dia a dia. E tem outros defeitos que você tolera mais. Então você não pode imaginar que vai encontrar uma pessoa, né, sem rachadura. Não tem rachadura. A questão não é se tem, é quando você vai descobrir e como você vai lidar com isso. E aí a falta de maturidade que as pessoas estão vivendo nessa época de pressa. Será que tem eu tava pensando aqui enquanto você falava, esse fenômeno do... Pô, esse daqui é legal, mas não gosto disso, mas o próximo pode ser melhor? E isso vai gerando um ciclo do... Pô, gosto desse, mas ronca. O próximo pode ser legal, pode ser um cara bacana e pode não roncar. Aí pega o próximo. Pô, esse aqui não ronca. Mas esse daqui gosta muito de futebol, não gosta de futebol. Mas o próximo vai ser melhor. Então você vai meio que nessa busca de estar sempre caçando o próximo, sabe? Sim, essa é uma lógica que a gente está vivendo, que é uma lógica produtivista. Então a gente olha as pessoas como se fosse um tipo de produto que a gente... Não, isso aqui eu vou devolver para a prateleira porque isso aqui não me serve. E a gente precisa entender que no relacionamento vão ter coisas vinda do outro que são toscas. Ele gosta de futebol e eu não gosto. Deixa ele gostar de futebol e viver a pira dele, gritar, fazer figuinha, assistir o jogo de ponta cabeça.
é a esquisitice da pessoa que torna ela interessante dentro daquele jeito de ser. Você não precisa domesticar ninguém, porque você também tem suas esquisitices. Então, se você aceita que você não é uma pessoa ilibada, casta, pura, você também vai precisar lidar com o outro. Então ele ronca, ronca. Mas tem outras características que você valoriza que de alguma maneira faz você lidar com aquele ronco de um outro jeito. Porque se você for tentar escolher alguém que sobreviva a todos os seus critérios, ninguém vai sobreviver. Isso eu posso afirmar com certeza. Ninguém vai sobreviver, porque todo mundo vai ter uma calça furada que você não vai gostar. E a partir do momento que eu decidi estar numa relação, dei aquele match legal, saí, gostei, fui no Japa, à la carte, maneiro, gostei da pessoa, o terror do japonês aqui na nossa produção. O que você acha que é um pilar para ter um relacionamento saudável? Quais são, pelo menos, eu sei que é meio produtivista falar isso, desculpa. Mas quais são as guidelines aí? Quais são as guias que a gente precisa seguir para ter uma boa relação? Olha, eu acho que a capacidade de se comunicar é uma coisa importante, porque a gente tem níveis de comunicação. Então tem esse que a gente está falando aqui verbalmente e tem uma comunicação interna, quer dizer, como eu converso comigo mesmo e como eu converso sob pressão, que é a coisa que mais vai acontecer num relacionamento. Então a gente precisa entender como a gente lida com fatores de estresse, porque se a gente vai se relacionar com a pessoa ao longo de uma vida, ou pelo menos parte dela, a gente precisa entender que a vida não vai ser simples. Ela não vai estar acontecendo sempre em cenários favoráveis. Então, se você consegue entender que você vai precisar lidar com momentos em que a pessoa vai estar mais ausente, ela vai estar mais descompensada, que ela vai... E você também, aí você também já entra com o pé no chão para falar assim, olha, a vida é um manejo de adversidades e o relacionamento é uma parte que vai apoiar esse processo e às vezes vai ser afetado por isso. Então eu preciso ser realista. Então uma comunicação boa, que contemple a realidade como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Uma grande dose de generosidade, né, consigo mesmo e com o outro. Né? Não adianta você imaginar que o relacionamento vai ser um palco onde só você vai brilhar, em que só as suas necessidades têm que ser atendidas. Você precisa entender que às vezes você precisa ficar um pouco coadjuvante para apoiar a outra pessoa. Acho que uma flexibilidade também é importante, porque se você for uma pessoa muito 880, ou tudo ou nada, sempre e nunca, você vai tender a ser uma pessoa mais difícil de digerir no dia a dia. Então pensa que o relacionamento é uma vaga apertada, que você vai ter que ficar estacionando o tempo todo ali naquela vaga apertada, então você vai ter que ser muito diplomático para poder saber quando você estressa a relação ou não. Então nem sempre ficar tendo DR constante, ao contrário do que já se pensou muito, que tem que ter DR o tempo todo, às vezes nem sempre esse é o melhor caminho. Existem jeitos indiretos que você pode abordar certas coisas sem forçar a mão. A gente vive um mundo muito crítico, muito julgador, e as pessoas têm levado a sério isso no relacionamento, talvez transferindo um pouco desse comportamento tóxico dos comentários de internet para a vida real. Então tudo que a pessoa que você está se relacionando faz, se você for fazer um comentário, uma partezinha, eu preciso falar disso, olha, apontando nisso, isso também vai desgastando a relação. Então eu sou partidário de você ter boas conversas de tempos em tempos, do que você ter pequenas faisquinhas e agulhadinhas em que você fica cansando a relação e tornando a relação algo que parece denso, então filosoficamente interessante, mas emocionalmente cansativo, tendo em vista que você tem em mente a longevidade. Você quer um relacionamento que dure com qualidade.
Então, acho que essas características que contemplem generosidade, uma busca em comum, alinhamento também de projetos de vida, isso tudo vai tornando a relação um pouco mais satisfatória, interessante, criativa. Você falou sobre alinhamento de projetos de vida, e acho que essa é uma coisa que algumas pessoas passaram, que é, pô, eu me apaixonei por uma pessoa aos meus 18 anos de idade, um dos meus planos de vida eram fazer uma faculdade, ou arranjar um trabalho, era isso que eu queria. Mas aos 25, 26 eu quero viajar o mundo, quero fazer uma grande viagem, ou conhecer coisas que eu não conheço, mas a minha parceira quer casar e ter filhos. Uhum. E a gente acaba chegando num ponto de ruptura. E aí, acho que essa é uma pergunta que ela mexe muito com o ideal de algumas pessoas. O amor pode ter prazo de validade? Sim, porque o amor é uma experiência humana. E os humanos mudam o tempo todo. Então, se o amor é uma experiência humana que muda, o amor também vai acabar. Ele vai acabar. Agora, se ele vai se renovar, se ele vai se transformar, se ele vai se adaptar, aí vai depender de cada casal. Então, uma coisa que eu sempre digo é: o amor não resolve todos os problemas num relacionamento amoroso, né? Então, a maior parte dos relacionamentos acaba com o amor. Com o amor machucado, com o amor ressentido, com o amor traumatizado, mas com amor. Por isso que os términos costumam ser muito dolorosos. Porque quando você já não ama, você já não se conecta com a história que você viveu, você já entende que você está alinhado de um jeito diferente da outra pessoa, é menos problemático o término. Mas sim, o relacionamento, o amor, ele não é uma experiência infinita. Então, vão ter decisões que não vão ter a ver com o amor, vai ter a ver às vezes com logística, com momento de vida, às vezes vai ter a ver com vida profissional e com escolhas. Um casal não vai poder ficar junto se uma pessoa quer uma coisa muito importante como ter uma experiência fora, morar fora, ou ter filho ou não ter filho, ou às vezes até uma questão, sei lá, uma conversão religiosa. As pessoas mudam ao longo da vida, têm prioridades diferentes e isso desalinha as expectativas e o relacionamento não sobrevive muito bem a isso. A teoria dos nós do Wilson Gonzaga, né? A gente trouxe o Wilson, não sei se você conhece ele. Não. Esse cara muito legal, um podcast incrível que a gente trouxe aqui. Ele é especialista em medicamentos psicodélicos, um grande filósofo, morou na Amazônia, um cara muito legal. E ele tem uma teoria dos nós dele, que ele fala um pouco sobre essas mudanças de vida que a gente tem, né? Sim. Porque a gente é muito... A gente vive nossa vida... Quem tá mais velho, isso faz mais sentido pra quem tá mais novo, né? Você chega às vezes nos 30, 35... Você olha e você fala assim, pô, eu tô vivendo a mesma coisa desde os 20. Só que você para pra pensar e fala assim, pô, peraí. Mas eu não sou a mesma pessoa dos 20, eu mudei nisso, eu tenho princípios disso. Pra onde eu saía, eu já não saía mais. Sim. A tolerância que eu tinha pra certos rolês, pessoas, lugares, eu já não tenho mais. O que eu gosto de comer, onde eu gosto de ir, o que eu gosto de fazer, com quem eu gosto de me relacionar, mudou. E a gente vai mudando, a gente não percebe essa mudança e a gente muda dentro da relação também, né? Total. E tem que ter esse alinhamento do eu mudei e você mudou. Será que a pessoa que se apaixonaram aos 20 ainda tem sentido aos 30? A gente tem uma ilusão de uma constância da nossa identidade. A gente fala, minha infância, tal. Tenha certeza, você não é a mesma pessoa da infância. Não é. Então, do mesmo jeito que seu osso não é o mesmo, a sua pele mudou, a sua identidade mudou, só que você tem uma ilusão de constância. Muita coisa aconteceu. Então, até falando no livro sobre as fases da maturidade, ela não é a mesma, né? Então, uns 20 anos você está dando aquele arranque, então você tem energia, você vai experimentar muita coisa, você vai submeter a situações que você não submeteria, porque você não tem muito know-how, você não tem muita potência, você não tem muita força, você não tem muito como exigir as coisas. Então você também é mais tolerante, você engole algumas situações. Então aquele casalzinho lindinho que começou com 16 anos de idade, já com 25, eles vão se descobrir não tendo nada a ver e, no entanto, eles têm 10 anos de relacionamento, supostamente deveriam casar, porque é uma coisa que ficam esperando deles. E aí eles
desistem na véspera do casamento, porque eles falam assim, a gente não tem nada a ver, a gente é ótimo, a nossa história é linda, mas daqui pra frente não dá. E aí você vai fazendo ciclos também, né? Porque daí, por volta dos 30, você já fica mais exigente, já tá fazendo sua carreira mais do jeito que você quer. Só que daí lá dos 35 aos 40 você também vai questionando, inclusive aquilo que era bom pra você. Fala, nossa, eu fiz muito bem isso. E aí o seu próprio sucesso, você começa a questionar. Então até aquilo que deu muito certo, você se esgota. Aí você olha, sei lá, alguém fazendo um negócio muito maluco ali, esquisitão, com 50 anos, você fala, cara, eu tô aqui preso nessa gaiola de ouro que eu construí, ou nesse relacionamento que parece maravilhoso, mas eu não tô feliz, né? E hoje em dia o valor da felicidade é muito importante. E a gente associa a felicidade com prazer. 50 anos atrás, ninguém questionava se era feliz e se deveria ser feliz nem no trabalho, nem no relacionamento. O valor que era importante era a família, a estabilidade, a constância, a previsibilidade, a razoabilidade social. Hoje em dia as pessoas se perguntam, eu sou feliz fazendo isso? Não, não sou feliz. Então isso não me serve. O que, por outro lado, também deixa as pessoas expostas a uma insaciabilidade infinita também, que pode ser meio problemática. Então, assim, hoje em dia, os ciclos da vida de uma pessoa se dá em 5 em 5 anos. Caraca, verdade. Então, em 5 em 5 anos, você vai ver marcos que a pessoa esgotou aquilo. Por quê? Profissionalmente, uma pessoa já não consegue ficar no mesmo lugar às vezes muito mais que 2 anos. Então isso afeta a dimensão de tempo que as pessoas têm. Só que pensando, sei lá, em relacionamentos heterossexuais mais tradicionais, você vai querer ter filho, isso tudo tem um impacto. Porque o útero não é uma fábrica infinita. Então, por um lado, você tem um mundo cheio de possibilidades, por outro, você tem uma janela biológica e a nossa espécie não tem jeito, a biologia ela é feita para se reproduzir. Se você vai se reproduzir ou não, aí é uma escolha sua. Mas o corpo ele tem uma demanda de sobrevivência de espécie, né? Não tem a ver com filosofia. Isso vai cobrar, isso vai demandar você vai ter que tomar decisões numa certa janela de tempo. E isso vai ter efeito o tempo todo sobre relacionamento. Eu vou fazer uma curva aqui, mas é uma curva que eu acho que é um tema que eu acho que nunca tratamos aqui no podcast. Acho que você é um cara legal da gente poder falar um pouquinho disso, né? Você falou sobre gravidez. Acho que tem um período que eu já vi muita mulher reclamando, que é o período do puerpério, que é quando o pós-parto, né? Gente, entendo nada disso, então vou falar bem por cima mesmo. Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas esse período que a mulher às vezes acaba não podendo se relacionar com o marido, o corpo dela tá se recuperando da gravidez, tá passando um momento muito difícil, né? De voltar. Pô, estava grávida, meu corpo mudou e vai mudar de novo, vai ver as cicatrizes, as marcas que ficaram do parto. Acaba sendo um momento de autoestima muito pesada pra mulher. E acaba sendo um momento onde o cara quer ter um namoro, quer ter um relacionamento, acaba tendo essa cobrança do, pô, vamos namorar, mas às vezes a mulher nem tá com os hormônios voltados pra isso, né? E tem uma outra pesquisa, que a gente falou até bastante recentemente por causa da Preta Gil, que é essa questão do abandono que homens fazem com mulheres vítimas de câncer, né? Então, a mulher... Vítimas de câncer não, né? Que estão passando por um câncer, um tratamento de câncer. É muito alto o número de maridos que abandonam as mulheres. Sim. E quando a gente vai ver, o número ele é diferente. Quando o cara tá passando por um câncer, as mulheres costumam ficar mais, cuidar mais. Como é que é o papel de zelo do homem dentro de uma relação? Essa é uma pergunta ótima, porque, de novo, a gente não foi educado emocionalmente para travessias longas em termos de cuidado, né? A gente sabe muito bem ser cuidado, né? Então a gente se deixa cuidar, quer dizer, mais ou menos, né? A gente também é meio resistente às vezes a ser cuidado se isso mexe com a nossa identidade. Mas na hora de cuidar, a gente não... E o puerpério, as pessoas falam de 3 meses, mas o puerpério na minha cabeça é uma travessia de uns 2 anos, assim. Se a gente for olhar para o que acontece, o nascimento de uma criança é um evento traumático, no sentido de que mexe com muitas coisas, tem uma ruptura de muitas questões físicas, emocionais, sociais, é uma reverberação muito alta.
E o homem não está acostumado a ficar na fila de espera, né? De saber se reposicionar. O homem não está muito acostumado a fazer rebranding da marca dele. Ele acha que ele tem que ser o centro das atenções. Então, na fase, normalmente que o casal está tentando engravidar, normalmente o casal está muito ali naquele, né, naquela meta, e de repente, quando a criança nasce, o cara fica ali deslocado. Ele não descobre, ele não cria o espaço dele que precisa ser criado, ele precisa entrar naquele contexto, ele vai precisar reconfigurar no que ele é importante. Não raramente, um grande número de traições acontece nessa fase do primeiro ano, que é a criança recém-nascida até o primeiro ano, porque ele não consegue, de alguma maneira, sublimar um pouco aquela impulsividade sexual e entender que tem um outro direcionamento e ele vai se sentir potente de uma outra forma. Então, como a gente está... Normalmente a gente tem a nossa potência muito associada à sexualidade. Quando você se coloca numa potência que é de você estar em função de uma logística, você vira um elemento ali de ação e de retaguarda o tempo todo, que você não é o centro do mundo. Então, adaptar isso, com uma mulher ainda que está passando por uma fase de doença, ela não vai ter a disposição de paparicar você, de te elogiar, ela está debilitada. E nessa hora, é a hora em que você pode mostrar um outro tipo de valor e se saciar a partir de uma outra dimensão da sua personalidade, para a qual o homem, de modo geral, não está treinado a ver com valor em relação a isso. Eu sinto que tem um fator também de descarte. Quase Também como um utilitarismo. Pô, a gente tá transando, tá legal. Putz, perdi a parte boa. Uhum. Pô, por que eu quero o resto? Uhum. Vira meio que, não, vou atrás de alguém que queira, né? Vira quase como se aquela pessoa que estivesse com você, a companheira, porra, mãe dos seus filhos, né? Uma palavra muito forte, né? Uhum. Como se fosse um objeto usável que quando não tem mais interesse, não, deixa eu descartar por algo mais útil pra mim agora, né? Mas sabe o que eu acho que é talvez pior que isso? A gente sempre acha que a gente toma decisões baseadas meramente numa questão sexual. Mas as principais besteiras que a gente faz, a gente começa a fazer pelo ouvido. É porque, assim, as pessoas traem quando elas se sentem ouvidas, quando elas se sentem vistas de um outro jeito. Naquele contexto do puerpério, de uma doença, o homem está sendo visto como um elemento, na interpretação dele, acessório. Aí ele vai conhecer uma outra pessoa que vai olhar ele e vai ouvir as queixas dele, as questões dele, ele vai se sentir potente e viril, porque a gente fala muito que o homem é visual. Se o homem fosse visual, um homem que não enxerga não transaria nunca. Né? Então ele não vê, então não tem tesão. Não é verdade. A gente é imaginativo também. Só que a nossa imaginação tem uma narrativa onde a gente está sempre brilhando, onde a gente está sempre sendo especial, onde a gente está sempre sendo o herói que salva tudo. E quando a gente está lidando com uma situação de puerpério, de doença, em que a gente não está salvando muita coisa, a gente só está recolhendo os pratos quebrados, aí quando aparece alguém que faz a gente ter a ilusão de que a gente é o salvador de alguma coisa, é para lá que o nosso desejo vai. Então a gente não vai atrás de sexo, a gente vai atrás de autoengrandecimento, porque a gente não está conseguindo entender que naquele contexto mais debilitado existe um outro tipo de grandeza que não é a grandeza da vaidade típica que a gente tem no dia a dia. Por isso. Você falou de traição. Você acha que tem um espaço para perdão dentro da traição? Sim, a traição é um ponto crítico de um relacionamento onde o casal tem a chance de revisitar muitas coisas que eles nunca pararam para questionar. A gente tem uma mania de colocar a culpa nisso ou naquilo, ou então a gente fala que a pessoa é mau caráter.
Tem gente que fala assim, mas a mulher também, né? Tenta colocar a culpa em alguém. E aí, eu sempre sou apedrejado quando eu coloco post falando sobre traição, porque o cara é ruim, ponto final. A mulher é vagabunda, ponto final. Não é assim que a gente resolve um problema, né? A gente não resolve um problema complexo desse na base do é inadmissível. Nada na vida deveria ser inadmissível. Quer dizer, tem coisas que são difíceis, mas você precisa olhar para elas com calma. Não, pera, o que foi isso que aconteceu? O que fez você pensar que isso era mais interessante que aquilo? O que isso está acontecendo sobre a nossa relação? O que isso fala sobre a sua personalidade? O que fala sobre o seu jeito de resolver questões quando parece que não está fácil, quando você não vê uma rua, está numa rua sem saída? Como é que você lida com crises, dilemas éticos? Como é que você lida com desejo? Como é que você lida com confiança, com verdade? Quais são os nossos acordos? O que a gente ainda está querendo? Ou seja, a traição é um ponto crítico de realinhamento, inclusive para você chegar na conclusão que a relação não está funcionando mais. Mas também pode ser um processo de uma redescoberta do casal, que quem consegue fazer isso com maturidade consegue encontrar do lado de lá um relacionamento muito mais interessante do que era antes. Eu li uma pesquisa, que não foi nem para esse podcast, para um outro texto que eu estou preparando, sobre motivos pelos quais casais se separam. Uhum. E quando você fala isso, automaticamente você vai pensar, traição deve estar no top 3, né? Fácil. E não estava. Eu até olhei e falei, cadê traição aqui? E aí eu fui buscar, né? E uma coisa que eu li foi muito legal, e até o especialista que tinha dado uma analisada em cima desses dados, ele fala que, principalmente para casais de longo prazo, a traição, às vezes, num contexto de assim, a gente tá há 30 anos junto. Uhum. Já construiu uma história inteira até aqui. Tem muita coisa junto, tem muita coisa... Talvez isso daqui não seja o que vai determinar se isso tem valor ou não tem valor e tal. Então, por exemplo, a traição é mais bem vista dentro de uma relação do que questões financeiras, por exemplo. Sim. E é muito louco você olhar pra ver como dá pra ressignificar dentro de alguns contextos a traição. Não sei se eu seria capaz de fazer isso. Sim. Talvez tenha uma maturidade emocional que eu talvez não tenha alcançado ainda, ou algo do tipo. Mas é muito flexível diante da relação da pessoa, do contexto também, né? É porque, assim, todo fenômeno humano, ele é muito particular. E a gente tem uma mania de colocar tudo como se fosse uma coisa só. Não existe traição. Existem muitos tipos de traição. Existem muitas coisas que acontecem numa traição. É uma variedade enorme de possibilidade. Então a gente não tem como dizer que uma traição é a mesma coisa em todos os relacionamentos. Para um casal que está há 30 anos juntos, eles já redimensionaram muita coisa, já tiveram muitos ciclos, já tiveram muitas mortes literais, às vezes de família, eles já lidaram com coisas mais densas. E eles às vezes estiveram juntos em outros momentos que foram tão únicos que, de fato, a questão da sexualidade e da traição nesse sentido pode tomar uma dimensão diferente. Então, também não é só uma questão de maturidade, mas é uma questão de o que você vê como essencial na vida. Então, o casal que está há 30 anos juntos, então ele pode estar com 50, 60 anos, eles entendem que o companheirismo, ter uma voz própria na relação, pode ser mais interessante do que a exclusividade sexual. Eles podem entender desse jeito. Agora, para um casal mais jovenzito, mais idealista, mais tudo ou nada, mas tudo tem que ser do jeito que eu quero, tem que estar a temperatura da água, a pantufinha logo que eu saio do banho, a toalha, e tudo funciona como se fosse um grande tobogã de alegria, essa pessoa vai ter dificuldade de lidar com qualquer rugosidade da vida. E eu não estou dizendo que uma traição é uma qualquer rugosidade, é uma rugosidade bem importante, que pode estar sinalizando muitas coisas, mas não necessariamente um fim. Então, existem motivos como, eu tenho voz nessa relação, pode ser mais importante do que fui ou não traído. Eu quero entrar agora num tema
meio adjacente a isso, que é a questão das dinâmicas de relacionamento. Porque uma coisa que a gente tem visto também, conversado, entendido, que tá mudando, né? Então, a gente tem visto desde mudanças dentro do relacionamento monogâmico, né? O cara que é casado, mas às vezes não dormem na mesma cama. Tá tendo uma trend muito louca aí, gente que não mora nem na mesma casa. Você tem mudanças de relacionamento para não monogâmicos. Então, o relacionamento é aberto, é semi-aberto, é aberto para mim, mas não é aberto para você. Ou às vezes a gente não tem dinâmicas diferentes, às vezes abre, às vezes fecha, muda, né? Às vezes tem relacionamento poliamor. Então, eu namoro fulano, que namoro fulano, você namora comigo, eu namoro com tudo. E aqui é um exercício de futurismo, tá, Fred? O quanto que essas novas dinâmicas de relacionamento você sente que muda o nosso jeito de amar? A gente vai ter que repensar o que a gente falou sobre relacionamento? Sim. Vamos imaginar que 5 anos acontece muita coisa numa vida pessoal e a gente está falando também no mundo, né? Então, internet, inteligência artificial, estão tudo mudando muito fortemente, mudando todas as relações o tempo todo. Então, sei lá, nos anos 1800, sofrer de amor era uma coisa vista como maravilhosa. Hoje em dia é visto como uma coisa humilhante que ninguém deveria se submeter e, portanto, eu não devo nem me submeter ao amor. Né? Então a gente muda a noção de amor o tempo todo. O meu entendimento é que a gente é capaz de fazer coisas lindas e péssimas com qualquer variação de relacionamento. Então hoje em dia a gente está experimentando uma fase de laboratório social. As pessoas estão com aquela ilusão de que mudando o estilo do relacionamento, as premissas do relacionamento, isso vai ser a solução. Mas a gente é capaz de machucar as pessoas num relacionamento monogâmico, não monogâmico, aberto, fechado, semi-aberto, cosseno, seno. A gente consegue fazer, com qualquer variação de relacionamento, a gente consegue machucar as pessoas. Então não é isso que vai impedir que a gente sofra. O que as pessoas vão descobrir, assim, em termos de futurologia, é que o tempo da relação muda, a ideia de longevidade do amor vai mudar, de exclusividade vai mudar, e sempre vai ter os polos em alguém que vai estar defendendo a vida na natureza, plantando de manhã e colhendo à noite, e vai ter gente que vai falar, não, então tudo diferente, vamos experimentar o tempo todo alucinadamente, e vai ter no meio do caminho todo mundo meio confuso e angustiado, como sempre foi. A gente sempre teve alguém que estava segurando aqui a tradição e alguém estourando a tradição do lado de lá e fazendo todo mundo ficar perplexo. Sempre vai ter isso. Então o que vai mudar é as pessoas entenderem que não existe amor. Existem amores. Não existe uma relação. Existem tipos de relação e que a gente vai precisar, de qualquer jeito, ter maturidade em qualquer cenário, não importa o quão estereotipado ele seja ou em qual configuração diversificada esteja. Então, mesmo em questão de orientação, gênero, tudo isso vai abrir, já está abrindo o campo de possibilidades. Mas ainda assim, você vai ter que lidar ali com o boleto, com o dia seguinte, com as consequências do que você faz, com como você afeta, como você ajuda ou prejudica os outros. Isso não vai mudar. É foda, porque ainda entra, né? Família, dinheiro, sim, plano, carreira, sim. Casa. Isso vai continuar existindo, demandando das pessoas uma ação concreta que não vai ter modelo de relacionamento que vai prevenir isso. Então a monogamia não vai garantir nada para ninguém e a não monogamia também não. Então, Fred, responde aí. Abrir relacionamento salva a relação? Nem abrir e nem fechar salva. Né? Abrir o relacionamento, você vai abrir para mais variáveis. Se a máquina está operando mal, você vai abrir para ela operar mal com mais variáveis. Né? Então, você só vai ter mais elementos... Mais problema para lidar agora, né? Agora, se você nessa abertura, você também cuidar da relação e das coisas que estavam complicadas na relação, se você não for simplista em falar assim,
É por isso, porque tava uma relação exclusiva, é que o relacionamento tá ruim. Então a gente vai abrir, a gente vai pôr mais gente nessa brincadeira, logo vai melhorar. Se você for por esse caminho simplista, você vai se decepcionar, porque vai ter mais gente para você causar confusão. Então, não. Abrir um relacionamento não salva uma relação, como ficar fechado também não salva. O que salva é você olhar para essa relação e falar, vamos olhar com carinho isso aqui. Aí se você abre ou não, aí é perfumaria, mas não é o determinante. Eu tenho a impressão que sabe, soft opening? Uhum. Que você vai vendo que vai abrindo aos poucos, assim, um estabelecimento, um restaurante. Eu sinto que abrir relação, às vezes, é o soft closing. Aham, é. Então, tipo, não tá legal, vamos abrir? E aí você beija outras bocas, aí eu vejo, será que tá legal lá fora? Uhum. Aí você, não, tá mais legal lá fora do que aqui dentro. Ah, então acabou. Ou às vezes a sensação do, tá legal, mas não tem esse calorzinho, esse esquenta-orelha que tem aqui dentro da relação, né? Eu sinto que às vezes é um pouco meio que... Você foi muito certeiro nisso, né? É resumir um pouco o relacionamento à carne, né? Uhum. Que é como se só isso fosse o que segura e mantém, né? É que, de novo, toda resposta simplista que parece ser muito fácil, de fato não resolve a questão. Então, quando parece muito fácil, provavelmente aquilo não é uma solução, de verdade. Se parece assim, vamos pôr mais gente, vai resolver. Fácil, né? Provavelmente aquela não é a solução da questão. Você vai descobrir outras coisas. Assim, então é interessante, é uma experimentação. O casal vai descobrir as variáveis, o que tem, o que não tem, vai ver coisa e falar, nossa, olha, você volta e vai ter que olhar para as mesmas coisas. E aí, se você vai voltar a fechar, se vai permanecer aberto, aí são outros 500, porque no final das contas o relacionamento aberto, o relacionamento não monogâmico é ainda um relacionamento. E quanto mais não monogâmico for, mais robusto esse relacionamento precisa ser. Porque ele vai depender de combinados mais específicos. O combinado da monogamia é assim, não me trai, seu bandido. É isso. Pronto, é isso que a gente conversou. Na não monogamia, você vai ter tantas possibilidades que as coisas vão ter que ser conversadas, vai ter que ter uma microlegislação para cada situação que está acontecendo. E isso torna o casal, em alguma medida, demanda uma sofisticação mais da relação. Acho que esse é um grande problema da monogamia. A monogamia, ela é meio tapada, se a gente parar para pensar, porque os casais não conversam de fato na monogamia. Estabelece-se uma regra da fidelidade, ponto, mas e como essa fidelidade vai acontecer? Como é que esse desejo vai operar? E como as fantasias vão acontecer? E quando eu tiver que lidar com sentimentos e desejos que não estão acessíveis aqui? Como é que é esse lance de posse um do outro? Na monogamia você não vai ter abertura para conversar, então você não vai poder ser confidente da outra pessoa, porque existe um jeito de ver o mundo muito específico. Então a monogamia tem essa limitação que pode empobrecer a natureza do relacionamento. E até mesmo o que é traição ou não, né? Também. Pô, hoje em dia, o like numa foto de bunda é traição. Pois é. Pô, o mano lá o Lu Calabresa do BBB. Pô, perdeu o namoro uma noite, perdeu o casamento de anos ali numa citação Emicida ali. Foi mais rápido do que uma rinha do Emicida ali que ele perdeu, né? E acabou. É. E, pô, eu conheço gente que fala que não foi traição que ele fez. Então, acabou. Será? Isso é... Eu sempre coloco ponto e vírgula nas situações, porque a gente fala uma coisa numa situação, aí muda, encontra a pessoa, vê, conversa. A gente tem sempre uns 6 meses de repescagem em qualquer crise de casal importante. Até 1 ano. Então essa coisa de, nossa, não acabou. Não, calma. Não seja desesperado, não sai tomando... Nunca tome uma decisão importante debaixo de uma emoção forte. Porque provavelmente quando a emoção passar, você vai ponderar, vai olhar e aí você vai descobrir que tinha mais camadas naquela história do que você tinha imaginado. Uma história boa, um livro bom, um filme bom, é aquele que você, até o fim, você fica... Caramba, não tinha pensado nisso. Eu não tinha visto isso. E aí você vê de novo, eu não tinha visto essa parte. A vida...
é feita de camadas infinitas. Então, toda vez que a gente faz uma afirmação rápida demais, ou a gente toma uma decisão abrupta demais, provavelmente a gente vai ter que rever o que a gente mesmo fez. Então, é melhor, talvez, provavelmente, é possível que... Quando a gente começa a introduzir essas palavras mágicas, a gente vai vendo que a vida também vai sendo vivida de um jeito mais interessante. Agora, voltando pro nosso tópico de monogamia e relacionamentos. Uhum. A gente falou sobre relacionamento aberto, mas eu quero falar agora sobre relacionamento fechado. E sobre o famoso ciúmes. Uhum. Porque tem gente que diz que o ciúmes é sinal de zelo. Então, se tem ciúmes é porque ama. Uhum. Tem gente que diz que ciúmes é o veneno da relação também. Tem um limite saudável do que é um ciúmes pra gente? Ciúme é uma emoção multifacetada. Então, ela é um guarda-chuva que esconde muitas outras coisas e pode não ser o que a gente está imaginando. Às vezes o ciúme, ele pode vir de um clássico assim, gosto, portanto, protejo. Parece fofinho, de alguma maneira. Mas raramente o ciúme é só isso. Normalmente o ciúme, aquele mais denso, mais problemático, ele costuma surgir entre pessoas que são muito competitivas, né? Então elas ficam o tempo todo fazendo uma rinha de galo com todo o resto da humanidade. Não raramente o ciúme ele tem uma tonalidade invejosa, né? Então eu vejo aquela pessoa parecer mais interessante, mais brilhante, mais... né? E eu me incomodo com ver aquela pessoa se destacando mais que eu. Normalmente o ciúme tem um componente forte de paranoia. Então aquela pessoa que é muito orgulhosa, que ela não quer ser passada para trás. Então você vai ver, a frase que você vai ouvir é: não quero ser feito de trouxa. Uma pessoa que não quer ser feita de trouxa, eu não sei se ela está falando exatamente de amor, né? Ela tá falando de uma identidade, ela está falando de um lugar que ela está ocupando, tem uma soberba, assim, não posso ser diminuído nisso. Então depende da textura do ciúme. O ciúme tem muito de controle, de você domesticar uma pessoa, de você querer que ela fique sob o seu mando. Então às vezes tem um senso de humilhação naquilo. Então nem todo ciúme é ciúme, e a maior parte das vezes tem menos a ver com amor, tem mais a ver com traços de personalidade que são problemáticos. Tem gente, por exemplo, que é do tipo de ciumento que eu chamo de ciumento obsessivo, que é aquele ciumento que vai ter ciúme do passado da pessoa e vai querer saber cada detalhe do que ela viveu. Me conta o que você fez com aquela pessoa. Mas... maior erro que você pode cometer na sua vida é esse aí. Exato, porque daí você vai ficar com a obsessão daquele cu que a pessoa deu e você vai ficar pirando naquilo e vai querer também fazer do seu jeito, e porque fez pra mim, não fez pro outro, fez pro outro, não fez pra mim. Ou seja, esse tipo de ruminação que você vai submetendo o outro a um tipo de confissão horrorosa, vai fazendo com que você não consiga relaxar em situação nenhuma. Porque, sei lá, a gente está dirigindo, você põe uma música, você pode pensar assim: será que está pensando em mim ou está pensando no ex? Será que está pensando em mim ou está pensando no colega de trabalho? Você começa a pirar em tudo. Né? Então a pessoa entra no táxi, esse taxista aí você começa a confabular coisas que não tem a ver com o amor, né? O amor é um negócio. O amor é um negócio que libera. O amor é um negócio que potencializa o outro. O amor é uma experiência de engrandecimento mútuo. O amor ele é uma coisa tão generosa que você, em última instância, é capaz de abrir mão da pessoa pelo bem da pessoa. O ciúmes ele também não pode ser, em determinada escala, um sinal de alerta? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui, que acho que muitos caras vão se identificar comigo aqui, ó. Tenho minha namorada. E tem aquele amigo, é sempre aquele amigo que se passa, assim. Esse amigo
tá sempre meio ali, tem sempre um comentário ali a mais, tem sempre um like ali, um comentáriozinho em foto, uma mensagem, uma DM que você olha. Ele não pode, às vezes, ser um sinal do tipo assim, pô, talvez esteja rolando algo ali e seja um sinal de... Talvez seja a hora da gente terminar essa relação, tentar esclarecer alguma coisa? Vamos lá. Sim, mas pode ser sinal de que naquela relação existe uma textura que na sua relação você não está conseguindo encontrar, né? Então, por exemplo, o que as pessoas vão buscar em conversinhas paralelas, né? Elas vão buscar um tipo de refrescância psicológica, que não quer dizer que necessariamente ela vá consumar alguma coisa, mas pode ser um sinal de que o seu relacionamento esteja pesado. Pode ser um sinal de que o seu relacionamento esteja muito denso, que vocês estejam, não tem uma dimensão lúdica. Eu sempre falo muito isso, que o relacionamento em crise, ele está pesado. Porque as pessoas estão pesadas, porque a vida está pesada, porque o contexto está pesado. Então, você pode tentar entender o que aquele amigo né, tá fomentando ali. Às vezes a pessoa está querendo se sentir bonita e o seu olhar não está conseguindo ver beleza nas coisas. Às vezes você está com um olhar sorumbático, você está ali preso nas suas obsessões, nas suas maluquices, você não está conseguindo olhar a pessoa. Então, às vezes aquilo é um alerta, não necessariamente para você terminar, ainda que você não seja proibido de terminar por isso, mas que você pode olhar para algo do relacionamento e falar assim, puxa, nossa relação tá puxado aqui, né? A gente já conseguiu levar as coisas de um jeito mais interessante, porque ao invés de pegar lá o celular e falar, o que é isso aqui? Beleza, você, né, vai bloquear, vai fazer não sei o quê, mas o desejo é que nem infiltração de água. Você põe o Durepox ali, a água vai encontrar um buraco onde ele vai passar, e onde tiver uma microbrecha, ele vai, quem já teve casa alagada sabe disso, ele vai entrar em lugares que você não queria que ele entrasse. Então não adianta você colocar um tapa-buraco e achar que isso é o suficiente. Você precisa entrar num diálogo. E entrar num diálogo de cima para baixo, falando, esse cara aí, você vai conseguir pouca coisa. Então é melhor você falar assim, eu tenho visto um movimento aí, uma coisa aí com o João lá, que não sei, tá esquisito, né? Eu vejo que você vai conversar com ele, eu vejo que você brilha, tá sorrindo, né? Faz uns comentários, assim. Eu não vou nem entrar no jogo se você é um cara legal ou não, se tem que ser, né? O que tá acontecendo, né? Tinha uma música, né? O que ela tem que eu não tenho? O que tá acontecendo ali que a gente não tá encontrando aqui? Ou seja, é melhor você discutir o problema no lugar certo. Que é assim, o que a gente não está olhando? O que a gente está deixando de fomentar? Onde a gente não está vendo esperança na nossa relação, que do lado de lá parece ter mais caminho do que aqui. Então, se você consegue ter essa conversa mais inteligente, você vai ter um resultado mais interessante também. E pra gente encerrar, como é que eu faço para lidar com um término de relacionamento? Para recuperar as feridas, poder voltar a viver melhor, Fred? Olha, um dos meus livros é Como Se Libertar do Ex. Um nome mais comercial, mas o nome original dele seria o livro do desapego, né? Ou seja, como sair de uma relação com algum nível de dignidade. Acho que a primeira coisa é você deixar algumas coisas decantarem, né? Porque é uma coisa que todo mundo fica fazendo, é ficando numa obsessão ruminante de tentar entender o que aconteceu. Só que qualquer conclusão que você chegue imediatamente após uma ruptura, seja para você tentar seguir em frente ou para você tentar reconquistar a pessoa, porque sempre surge isso como uma possibilidade, você vai chegar numa conclusão indevida, tendo em vista que você está muito contaminado pela relação que acabou de terminar. Então você precisa deixar decantar, que é uma coisa que a gente não faz hoje em dia. Ninguém deixa decantar nada, a gente nem sabe o que é decantar. É a aula de física, né? O vinagre lá e o azeite, deixa cada um
tomar uma distância um do outro. Ou seja, se afasta um pouco da situação e da pessoa. Então, quer dizer assim, fique um pouco recluso, seja de conversas, de rede social, dê espaço para você mesmo poder, né, digerir um pouco o que está acontecendo, dê espaço para emoções como raiva, medo. E quando eu falo dar espaço, não quer dizer sair agredindo os outros, dá espaço para ouvir o que a raiva tem para dizer. Ouça o seu medo, ouça a sua tristeza, A gente não ouve a tristeza num término. Ouça o seu senso de fracasso, ouça os sonhos perdidos, a sua identidade que você perdeu naquele término, porque a gente vai criando uma identidade conjunta com a outra. Tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto do meio, que é a intersecção entre as duas vidas. Você vai tendo que fazer meio que uma curetagem assim, desses afetos, porque ficou um resíduo ali muito íntimo, que mexeu com coisas muito profundas dentro de você. Então, não trate isso como qualquer coisa. Isso quer dizer, na prática, que os homens, de modo geral, quando terminam um relacionamento, a primeira coisa que vai fazer é ele querer arregaçar, né? Aí ele vai para todas as festas, sai com todo quanto é tipo de mulher, vai... Isso pode ter o seu lugar, mas isso não vai ajudar a cicatrizar. Vai ajudar só você se iludir de que você é fodão, mas não vai fazer você olhar para aquilo que de bonito também existiu naquela relação. Porque o seu sofrimento tem a ver com aquilo que de bonito aconteceu. E aí as características de personalidade vão começar a gritar. Então vai ter os hedonistas que vão, né, arrebentar, vão ter os ruminadores que vão ficar lá, vão ter os racionalizadores que vão ficar tentando explicar teorias, não sei o quê. Então cada um também é a própria personalidade da pessoa que vai vir à tona. Então quanto mais difícil um término, para você, provavelmente mais difícil você é como pessoa. Isso é uma revelação que a pessoa tem. Caramba, eu não estou conseguindo seguir em frente porque talvez eu seja uma pessoa que tenha dificuldade de seguir em frente. Né? Então você vai descobrindo coisas suas que são muito interessantes também num término. Então, se você vai decantar, vai chegar uma hora que o azeite e o vinagre vão estar ali no lugar e você fala assim, olha que interessante aquilo, só que eu posso entender como um aprendizado. Olha, negligenciei tal coisa aqui, não olhei para tal coisa, o que eu posso fazer para mudar nesse sentido? Como posso ver essa situação de um outro jeito? Será que eu preciso me conhecer mais nesse aspecto? Será que eu preciso, sei lá, buscar terapia, buscar uma leitura, buscar um retiro? Será que eu preciso fazer uma imersão, né? Será que eu preciso descobrir mais quem eu sou, meus gostos, meus desgostos? Quais são as certezas que eu tenho em excesso? Quais são as dúvidas que eu não olhei? Então, para mim, um término é um momento muito precioso. Eu chamo de o outono da vida, porque é quando você tem a possibilidade de fazer algumas folhas caírem e dar espaço para outras coisas surgirem. Então, é um momento muito bonito de contemplação. Então, você também vai ter que ouvir o seu silêncio. E a gente não tem dado muito espaço pro silêncio. A gente acha que a solução das coisas acontece por meio de ação. Faça, haja, aconteça. E se recuperar de um relacionamento amoroso, você precisa ouvir o seu silêncio para perceber o que nesse silêncio está sendo vocalizado que você não percebeu até hoje. Eu acho que é muito legal o que você falou, porque às vezes você vê alguns padrões de comportamento que entram muito nisso, né? Então o cara, ele vai para uma academia para entrar no shape. Por quê? Negligenciou a saúde dele, o corpo. O cara muda o estilo de se vestir, vai tomar um banho de loja. O cara às vezes começa a sair, ou volta a sair, ou volta a fazer coisas. Essa questão da identidade, eu acho que ela é muito importante, né? Porque a gente acaba entrando nas relações e a gente vai se resumindo as nossas relações, né? E a gente acaba perdendo o espaço do eu. E eu sinto que a gente conversa muito sobre relacionamento aqui no canal também. Eu sinto que a dor do cara, o cara termina e fala, pô, mas eu tô perdido, o que eu faço?
Porque o cara ele já não sabia o que fazer quando ele tava dentro da relação. Só que lá ele tinha um princípio que regia a vida dele, né? Então a minha mulher me mandava fazer as coisas ou eu fazia as coisas. Eu acordo porque eu vou sair com a minha mulher. Eu saio de final de semana porque a gente vai jantar, vai sair com os amigos e tal. Quando eu não tenho mais aquele... Script. É tipo você sair de uma vaga CLT e virar um freela, né? Uhum. Pô, ali você tem o seu chefe, seu horário e tal. Agora você trabalha a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Pô, mas não sei fazer isso. Com quem eu vou reclamar se eu próprio fizer uma besteira? Não tenho chefe para se queixar, sou eu que estou organizando a minha vida. E é isso. Aí o cara vai se dar conta de que ele não tem uma bússola interna muito clara. E acho que essa é uma das maiores dores de um homem depois de um término, que ele vai entender que ele está muito desorientado. Ele não fez as perguntas certas para si mesmo ao longo da vida. E ele foi simplesmente seguindo um fluxo meio passivo, meio estereotipado, em que ele não se respondeu coisas que agora ele vai ter que se responder. Por isso que eu acho bonito. Infelizmente, a maior parte dos homens não aproveita essa chance para descobrir essa densidade. Mas quem consegue fazer isso, o cara sai do outro lado lá da travessia bem. Vem uma versão mais admirável e talvez mais pronta para um relacionamento mais interessante, mais saudável, que ele consiga ter um equilíbrio entre o eu e o outro e o nós, porque tudo isso é importante, com menos ingenuidade de que o casal tem que fazer também tudo junto, ou só separado, os extremos, né? Esse exemplo que você citou era muito bom, porque eu lembro que quando eu terminei o meu último relacionamento, eu lembro que, sei lá, coisa de um mês depois eu fui pra um festival de música. Uhum. Era uma coisa que eu fazia muito quando eu namorava. Festival, show e tal. E eu lembro que quando a gente ia pra festivais, nesse último relação, a gente tinha uma dinâmica muito nossa. Uhum. Então, por exemplo, eu sabia onde eram shows, via a programação que a gente ia fazer, papapá. Então eu sempre tava meio que pensando na organização, tempo, pô, a gente vai demorar meia hora pra chegar lá, vai fazer isso, tarana. E a minha ex, ela cuidava das coisas. Então ela cuidava da carteira, do dinheiro, de onde vai guardar pra não ser assaltado, tarana. E quando eu me peguei no relacionamento, sozinho, num festival, eu falei assim... Puta, não, eu preciso tomar cuidado com minha carteira, né? Quando eu botei a carteira no bolso, eu falei, não, porra, é perfeito pra eu ser roubado, meu celular tá dando bobeira aqui. E eu falei assim, puta, agora eu que tenho que tomar conta disso. Uhum. É quase como se eu perdesse uma trava de segurança, né? Exato. E aí eu comecei a pensar, porra, olha como eu era dependente desse pensamento. Eu comecei a pensar, o quanto será que essa segurança que eu tinha nesse fator aqui também não é aplicada em várias outras coisas da minha vida, em que eu fui terceirizando essa segurança e quando termina, que parece que tem esse sentimento de queda, né? Exato. Que é quando você precisa voltar a se responsabilizar por tudo aquilo que você deixou no meio do caminho, que você negligenciou e que você, no fundo, não foi ativo. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com se paga a conta ou não paga a conta, que lá da calçada a pessoa anda ou não. E tem essas perguntas mais profundas e mais importantes, quer dizer, como é que eu cuido de mim, como é que eu cuido do mundo, como é que eu cuido das minhas relações? Isso é mais profundo do que saber, às vezes, se a barba é assim ou assado. É importante também, mas não vai definir você num momento de crise e de desorientação. Fred, muito obrigado pelo seu tempo, prazer enorme finalmente poder ter essa conversa, cara, incrível. Eu que agradeço. Quem quiser saber mais do seu trabalho, além do livro Maturidade Emocional, que vai estar aqui no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, onde mais eles podem te encontrar? Instagram tem tudo, que é o Fred Matos, com 2 T's. Lá você vai ter tudo que você quiser saber sobre mim. Maravilha. Gente, recomendo. Vai dar uma olhada no trabalho do Fred, que é um trabalho realmente inspirador. Me ajudou muito em momentos da minha vida e também me inspira muito na criação de conteúdo aqui. Então, quem puder, vai dar uma olhada aí, que é um cara incrível, com conteúdo muito bom para ser consumido. E muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.